pessoal, aqui é a Gida Divã Literária, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um livro que eu estava muito ansiosa para ler e finalmente eu terminei, dessa vez sai. É o livro A Dança da Morte do Stephen King. Gente, olha o tamanho desse bichinho, mas fique até o final desse vídeo porque eu vou falar bastante dele. Até daqui a pouco, gente. Oi pessoal, bem-vindos de volta. Se você é novo aqui no canal, gosta de conteúdo sobre literatura, é só você se inscrever aqui, ativar o sininho e aproveitar todas as novidades que tem aqui no canal. E agora eu vou falar um pouquinho sobre este calhamaço aqui, gente. Olha só o bichinho, olha o tamanho. Mas é um livro assim que é uma experiência imersiva maravilhosa. Eu acho que foi um dos livros que eu mais gostei de ler do King, se não o melhor dele até agora, porque é um livro que fala sobre, não só sobre terror, sobre sobrenatural, porque esse aqui é um romance de terror mesmo, e você fica até um pouco agoniado, você fica passando um pouco de nervoso, mas é um livro também que fala sobre dramas humanos, sobre pessoas, e como as escolhas dela vão afetar a vida de modo geral. O ser humano, como ele se comporta diante da adversidade. E eu cheguei a falar isso aqui quando eu falei de ensaio sobre a cegueira, né? Mas é por aí, gente. É sobre isso. Então, bora primeiramente falar sobre o livro em si, que eu acho que é uma experiência de leitura maravilhosa. E quem já assistiu a série também e leu esse livro, vai entender do que eu estou falando. É uma experiência de leitura incrível. Primeiramente, a gente vai falar da primeira parte desse livro, que está aqui. Que começa no prólogo, está bem aqui, o círculo se abre desse prólogo, e vai até a página 438. Tá correto. Que é a primeira parte intitulada Capitão Viajante. Que é nessa primeira parte aqui desse livro, a gente vai falar, o livro vai falar sobre os desdobramentos e o que está acontecendo, porque uma doença se espalha de forma acidental. Foi um acidente mesmo, literalmente falando. Ela se espalhou e ela se espalhou ao ponto dela matar 99,9% da população. Isso mesmo, 99,9% da população. Foi quase o planeta praticamente todo. E enquanto isso estava acontecendo, vários desdobramentos aconteceram, várias pessoas reagiram de formas diferentes. E nesse meio tempo aqui se fala principalmente como as pessoas estão reagindo em relação a Capitão Viajante. Essa primeira parte, ela tem um pouco de gatilho, porque a gente vivenciou, digamos assim, uma situação muito recente, extremamente parecida. Eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu acho que nem cabe. Mas todo mundo que assistir esse vídeo vai saber do que eu estou falando. E nessa primeira parte aqui, a gente vê como o ser humano se comporta diante de uma situação assim tão adversa. Como fica a cabeça da pessoa, como ela se comporta, porque é uma situação que ninguém estava esperando. E essa primeira parte, ela é eletrizante, você lê muito rápido, mas é por aí mesmo. Eu gostei muito dessa experiência aqui, até aqui. Na segunda parte, que está aqui intitulada logo bem aqui, quando mostra bem aqui a segunda parte chamada Na Fronteira, a gente vai ver aqui, porque essa parte já é pós eventos da supergripe. A supergripe já se espalhou, inclusive teve até uma segunda cepa dela se espalhando ali, mas basicamente o que a gente vai ver aqui, nessa segunda parte aqui, que vai até a página 1002, tá bem aqui até. E nessa segunda parte, a gente vê primeiro que dois grupos vão se formar do remanescente da população. Um grupo que vai ser liderado pela mãe Abigail, que é uma senhora de 108 anos, viveu 108 anos, mas é uma senhora que ela tem uma bondade enorme, é uma pessoa acolhedora e que vai formar esse grupo de pessoas que estão assim apoiando totalmente ela e outras que não estão assim ainda acreditando muito, que ainda querem resgatar os valores antigos da sociedade pré-supergripe. Então, essa sociedade assim se forma, ignorem, tá? Ignorem. Barulho de rodovia assim mesmo. E nessa segunda parte a gente vê assim o alinhamento bem mal. Não é um alinhamento,
É o equilíbrio da balança, bem e mal. E como as escolhas das pessoas nesse momento podem pesar na balança, ou para o bem ou para o mal. Nessa parte aqui, a gente já vê esses dois líderes pós-supergripe, que é a mãe Abigail, que eu acabei de falar dela agora, e o líder do outro lado, que é o Randall Flagg. Esse é um dos muitos nomes que ele tem, mas o nome dele nessa parte aqui é Randall Flagg. No lugar que ele escolhe para se basear, que é a cidade de Las Vegas, ele forma uma sociedade totalmente autoritária, despóstica, baseada no controle a partir do medo. É o medo que liga as pessoas que estão lá. E assim, é bizarro ver como as escolhas das pessoas afetam totalmente quem elas podem ser, o potencial que elas têm e como as escolhas que elas vão fazer vai definir o que é que vai acontecer e o que não vai nesse momento. Essa é uma parte assim que é bem decisiva mesmo. Eu achei super interessante isso aqui. E nessa parte finalzinha aqui, está aqui intitulada, bem aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Está intitulada de A Dança da Morte, que já é o desfecho do romance. Nessa parte aqui, já é o resultado das escolhas que todo mundo fez. Porque para o bem ou para o mal, as pessoas têm que contribuir aqui para equilibrar a balança. E nessa parte aqui, as pessoas já escolheram seus lados. Quem é do lado do bem, quem é do lado do mal. Essa matemática que o Stephen King trabalha muito nos seus livros. E de uma forma assim tão boa que envolve o leitor. E nessa parte aqui, eu não sei porquê. Tem um personagem que eu gostei. Eu não sei se eu gostei. Eu não sei se eu gostei das decisões dele. Mas a decisão dele no final foi decisiva para que o romance tivesse o desfecho que, confesso que eu esperava, mas foi de uma forma também muito inesperada. Eu fui feita de trouxa nesse livro, mas foi muito legal, gente. Essa parte aqui, ela mostra como as escolhas do ser humano vão afetar, inclusive, a vida em sociedade, o coletivo. É incrível ver como o Stephen King desenvolveu essa parte final. Uma curiosidade a respeito desse romance que eu acho que seria legal vocês saberem é que quando ele escreveu esse romance, na época, tá até aqui o copyright original. Tá bem aqui. Deixa eu ver aqui. Que tá aqui na ficha dele. A primeira parte, quando ele escreveu em 1978, na década lá de 70. Quando ele foi publicar, pediram para ele cortar várias partes do livro. Normalmente a editora que faz isso, mas ele foi lá e disse, não, deixa. Tanto que ele fala aqui na nota, ele fala na nota do autor e também no prefácio em duas partes. Ele escreve um prefácio enorme para a gente ter uma ideia de como o livro dele foi escrito. Nessa primeira parte ele falou mesmo, principalmente na segunda parte que ele fala depois da compra. Ele fala assim um pouco da experiência de escrever e como foi totalmente o desenvolvimento de A Dança da Morte. Porque ele precisou meio que recortar o livro dele para poder publicar. E aí ele foi lá e disse, não, deixa que eu mesmo assumo essa parte, eu mesmo assumo. Aí ele foi lá, ele mesmo, cirurgicamente foi lá, digamos assim, e dividiu o romance dele. Essa versão aqui que eu tô apresentando para vocês, como ele mesmo falou, ele não é um romance novo, e não são novos personagens, não são coisas, são os mesmos personagens, só que fazendo mais coisas, ou seja, ele reacrescentou aquilo que ele precisou tirar na época da publicação. E acho que foi uma coisa super legal de ler. Agora, as minhas impressões sobre esse livro. O King, de modo geral, ele é um contador de histórias incrível. O cara é um gênio. Ele sabe como envolver o leitor de uma forma que, nossa, você fica com muita vontade de ler. Aí você pensa, só mais um capítulo, só mais um capítulo. E você não para, não solta mesmo. É incrível como a gente fica envolvido com o livro do King. E quando eu comecei a ler este livro aqui, era 2020. Ainda era julho de 2020. Eu estava participando do clubinho do King. E quando eu comecei a ler em e-book ainda. Tanto que, olha só, eu comprei esse livro em 2021. Ainda botei as marcações da época do clubinho do King. Eu passei tudo que eu tinha anotado do e-book para cá, do livro físico. Só que na época eu não conseguia acompanhar, por incrível que pareça. Eu precisei de 3, 4 leituras coletivas para finalmente conseguir terminar. Eu acho que quando eu terminei agora em dezembro, eu terminei assim, acho que foi na época que tinha que terminar mesmo. Acho que foi a época mesmo. Porque assim,
Quando finalmente eu terminei, eu estava motivada, vocês nem vão acreditar, pelo jogo Resident Evil Remake, o 4. Agora, eu já gostava do jogo clássico, mas aí eu assisti em dezembro o remake do Resident Evil 4. E nossa, assistir esse jogo me motivou a finalmente terminar o livro do King, a tempo de poder discutir esse livro com a outra leitura conjunta que eu estava participando. Eu estava participando de outra leitura conjunta. Eu tentei, gente, porque ler sozinho um livro que tem um pouco de gatilho, não vou mentir, porque tem algumas coisas aqui em A Dança da Morte que realmente faz você ficar ali com o coração na mão, porque é um livro de suspense, é um livro de terror e é um livro de drama também, porque você vê um pouco dos dramas humanos, das pessoas, como elas se comportam diante de adversidades. E, gente, é um livro, assim, maravilhoso. Eu super recomendo para vocês. É incrível como o Stephen King, ele consegue te motivar a ler. Ele consegue. É incrível mesmo, gente. E se você gostou desse conteúdo, se você realmente gosta de conteúdo sobre literatura e ficou interessado em assistir, é só você se inscrever aqui, ativar o sininho para não perder nada. E compartilha, comenta aqui nos seus comentários se você já leu, como foi a sua experiência, se você não leu ainda, se você ficou interessado. E isso era tudo que eu tinha para falar desse livro. Eu poderia falar mais, mas acho que nem cabe. E eu vou me despedir de vocês agora. Muito feliz de finalmente ter concluído esta leitura. E tchau!